E começamos por aqui para falar que a Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto de lei antifacção, o chamado Marco Legal de Combate ao Crime Organizado no Brasil. O texto é tratado como uma das prioridades do governo Lula neste ano eleitoral. Agora, como a gente vem falando aqui para você, um ponto dentro da proposta está gerando alerta, porque pode acabar favorecendo a ilegalidade em vez de combater o crime organizado. É a chamada CID-Bets, um novo imposto de 15% sobre as apostas legais. De acordo com um estudo exclusivo da TMC, que foi lançado oficialmente hoje em Brasília, esse novo tributo tende a levar os apostadores para o mercado ilegal. O levantamento, produzido pelo Instituto Esfera, aponta que entre 41% e 51% do mercado de empresas de apostas no Brasil já atua hoje de forma clandestina, número que pode aumentar caso a proposta que cria a CID-Bets vá para frente. O estudo aponta ainda que a receita anual das companhias ilegais varia entre 26 bilhões e 40 bilhões de reais, resultando em perdas de arrecadação de impostos que podem passar dos 10 bilhões, ou seja, é dinheiro que o próprio governo estaria deixando de arrecadar. E um quadro que pode se agravar se o PL antifacção for aprovado da maneira como está. A gente vai direto para Brasília com a Marcela Franco para saber mais detalhes. Fala, Marcela. Oi, Maiara. Oi, Tomás. Exatamente, eu estou aqui na Casa Parlamento, onde foi lançado, então, esse estudo da TMC que traz exatamente tudo isso aí que vocês falaram, e a grande preocupação é que, se for aprovado como está o texto do PL antifacção, que prevê aí essa CID-Bets, possa, na verdade, estimular, né, essa migração aí do pessoal que já faz apostas em plataformas legais, pode acabar migrando para plataformas ilegais, e isso incentivaria, então, plataformas que estão ligadas aí ao crime organizado. Essa proposta que está prevista no texto do chamado PL antifacção cria essa contribuição de 15% sobre depósitos nas plataformas legais. Por isso, a preocupação, porque na prática, o que aconteceria? Se uma pessoa apostasse R$100 numa plataforma legal, ela acabaria colocando só 85 por conta desse imposto de 15%, contribuição de 15%. Nesse sentido, a pessoa acabaria ir para o mercado ilegal, porque ela conseguiria colocar esses R$100 na... A gente conversou aqui durante o lançamento do estudo com algumas autoridades, alguns convidados, e eu tenho a chamar a fala do presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABET, Cristiano. Ele chamou a atenção para o excesso de projetos sobre esse tema de enfraquecer o mercado legal. A gente vê que são mais hoje 200 projetos de lei que tratam do assunto bet, que foi uma atividade regulamentada, ilícita no Brasil, e hoje o que a gente vê são projetos que buscam criar justamente ineficiências do mercado e que acabam por privilegiar as bets ilegais. Então, projetos que também visam proibir a publicidade, todos esses projetos desta natureza, de carga regulatória, proíbem justamente a bet ilegal. O professor de Direito Penal da USP, Pier Paolo Bottini, explicou que essa tributação de 15% sobre o valor depositado pode desestimular quem hoje está no mercado regular e reforçar ainda mais a ilegalidade. Então, o que se fala das bets, de aumentar os impostos, eu acho que há espaço sim para aumentar algum tipo de imposto, mas você aumentar da forma como foi proposto, de você criar essa CID, em que 15% do valor apostado é tributado, é retirado. Então, um apostador que vai apostar R$100, ele na verdade só pode apostar 85, porque 15 foram retirados, é algo que praticamente inviabiliza a atividade desse setor. É um setor que já tem 51% do mercado na ilegalidade, um mercado na ilegalidade que gera uma evasão fiscal muito grande. Então, eu acho que se a gente centrasse em combater a ilegalidade, em trazer aqueles que estão na ilegalidade para dentro, para gerar impostos, a estimativa é que se arrecadariam 10 bilhões de reais por ano de impostos com essa prática. Então, talvez, mais do que penalizar aqueles que estão regulares, você combater a ilegalidade seja uma política muito mais eficaz para financiar o combate ao crime organizado. É isso, a expectativa agora, então, é que esse estudo seja entregue. O pessoal já saiu aqui da Casa Parlamento para entregar o estudo em mãos ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, e aí, em meio a essa expectativa da votação do PL antifacção ainda hoje.
Muito obrigado, Marcela Franco, direto de Brasília. E a gente segue com esse assunto, Marcela. Em entrevista à TMC, o diretor de Relações Institucionais da Betano, Guilherme Figueiredo, falou sobre o estudo exclusivo que trata das bets ilegais e o crime organizado. Ele também disse estar confiante de que a Câmara dos Deputados vai reverter a decisão do Senado de criar um novo imposto de 15%, que seria descontado direto do valor de cada aposta. Agora, falando da Seedbet, que está para ser discutida agora novamente na Câmara, depois de ser criada no Senado, como o setor vê e que impactos a Seedbet, se criada, pode gerar para as empresas legais do setor de apostas no Brasil? Sim, como eu falei, a gente tem hoje a melhor, com reconhecimento facial, que é o único lugar do mundo que tem, com uma tributação justa e social. Se a gente aprova algo como a Seedbet, por exemplo, vai para o outro lado. Nenhum país do mundo tem uma taxação no momento do depósito do apostador. Então, a partir do momento que ele deposita R$100, R$15 já são perdidos antes de efetivamente jogar. Então, isso é um convite total ao mercado legal. Então, a gente passaria imediatamente do primeiro para o último lugar, e quem vai, no final das contas, se beneficiar com isso é, sem dúvida, o mercado ilegal e, por consequência, o crime organizado. E o problema das Seedbets é que não é um negócio que vai acontecer num espaço longo de tempo, é do dia para a noite, porque o impacto para o consumidor vai ser imediato, ele vai sentir, ele realmente vai para o mercado legal. Tem um ponto que eu achei um aspecto interessante desse estudo, mostra que a maior parte dos apostadores tem dificuldade em distinguir um site legal de um site ilegal aqui no Brasil. Como é que vocês da Betano, enfim, o setor vê isso? Porque a gente ao mesmo tempo vê esse número de que 41% a 51% das apostas são apostas ilegais, e muito está também atrelado a essa falta de visibilidade do apostador sobre o que é uma casa legal, o que não é. O importante foram 4 anos, 4, 5 anos de mercado não regulado. E isso acaba naturalmente confundindo um pouco o mercado. Esse primeiro ano, e por isso que a gente diz que a publicidade, por exemplo, é muito importante, porque a publicidade, os meios oficiais de comunicação só podem fazer publicidade de bets licenciadas legais, então esse é o ponto fundamental. E tem o .bet.br, a terminação do site, essa é uma denominação oficial apenas dos sites licenciados. Então tem sim algumas dicas, a gente criou, por exemplo, uma campanha do IBJR, no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, exatamente para fazer com que o consumidor ele tenha um pouco mais de informação e pesquise antes de jogar na bet que ele quiser utilizar. Vocês estão otimistas em relação ao debate na Câmara? Tem alguma perspectiva, assim, como está o clima por lá? É sempre complexo, porque o que nos preocupa um pouco é o seguinte: esse é um PL que não é sobre bets. Essa é a nossa maior preocupação. Esse é um PL sobre segurança pública, um tema de vital importância para o Brasil, na nossa vida cotidiana, mas também no ano de eleição. Então ele sai da Câmara sem nada de bets, como deveria ser, e aí quando ele vai para o Senado, a intenção do senador Alessandro Vieira, quando faz isso, não era ruim, era de criar um fundo para a segurança pública. O formato que isso foi tentar criar é que é muito ruim, Então a gente está aberto a discutir possibilidades, tem uma possibilidade de redistribuição, tem agora um aumento que já aconteceu de impostos, que pode ser trabalhado, mas dessa forma especificamente, ela é pior. Então é uma intenção positiva de criar um fundo de segurança pública que na verdade vai jogar contra e vai favorecer totalmente o crime organizado e a lavagem de dinheiro, e aí acaba sendo um PL pró-facção em vez de ser anti-facção. Mas estamos confiantes, A gente tem trabalhado muito nessa questão de educação. O adiamento da votação, ele nos deu tempo para trabalhar nessa educação, e a gente fica feliz que estudos como o da TMC tenham sido feitos justamente para enriquecer o debate, como eu falei. Então acho que temos conseguido convencer de que esse não é o melhor caminho, Vamos discutir a segurança pública, que é o que tem que ser discutido ali, e depois a gente leva essa discussão de como financiar, como as bets podem ajudar a financiar, para um outro momento.